Olá pessoal, tudo bem? Começando mais um Pode Falar Moraes. E aí, professor? Fala, Marcos, tudo bem? Estamos aqui com mais um dos nossos programas voltado para a educação. E hoje a gente tem um convidado especial. Tiago Urban de Freitas é diretor administrativo do Colégio Vinícius de Moraes, aqui em São Paulo, é especialista na área de gestão e é um entusiasta da educação. Você herdou isso dos seus pais são entusiastas da educação, né? Eles não são da área, mas assumiram em um colégio. Como é que é essa história? Exato. Bom, primeiro agradecer o Moraes, né? Agradecer você de oportunidade. De ter. É um prazer estar aqui. Obrigado, Marcos, também. Enfim, pela introdução. E é isso, vem de família, né? Meus pais, eles começaram lá em 1995 com uma escola. Na verdade, não era uma escola, né? Era uma recreação ali. Escola infantil. De 15 crianças. Eles assumiram, a dona estava para fechar a escola, enfim. E eles assumiram e tinham isso como um propósito, né? Olharam para uma oportunidade, mas com a ideia de trazer um impacto, né? Porque eu acho que educação ela impacta diretamente as pessoas, famílias, enfim, vidas. E eles enxergaram isso. E foi assim que começou a história do Colégio Vinícius de Moraes. O Tiago, eu fiz questão de trazer você, Tiago, porque você faz parte de uma geração nova. Tradicionalmente, quando você fala de um diretor de escola, dono de escola, mantenedor de escola, você traz uma pessoa mais velha, né? Você tem pessoas mais velhas. É muito difícil fazer sucessor em escola, não é porque você deu certo que seu filho vai dar. Isso para qualquer carreira, mas na educação isso é bem claro. E você é uma pessoa que me chamou a atenção exatamente por ser muito novo, junto com a tua família. Vocês assumiram a escola. E agora voltar a um caos, né? Que é o caos como eu conheci ele. A gente estava numa convenção do Ângulo, do Sistema Ângulo de Ensino, o colégio dele adota o Sistema Ângulo. E a gente estava lá na convenção, veio um das pessoas que trabalham diretamente com a escola e me chamou e falou, olha, tem 2 meninos aí que querem conhecer você. Então eu fiz, tá bom. Aí ele falou, olha, não vai reparar que eles são muito novos. Tá bom, é muito novo, mas eu imaginei que eu ia encontrar como mantenedor uma pessoa hoje com a idade dele. Só que isso está fazendo 12 anos atrás. 12 anos, Então aí eu chego lá, tá ele e o irmão. O irmão com um caderninho e uma caneta na mão, tinha 20 anos. Exato. Eu olhei assim, eu falei, putz, eles vão quebrar a escola em 1 ano, eles não vão aguentar isso. Aí eu falei, não sei o que, é a primeira convenção que a gente tá aqui, a gente veio conhecer. Eu saí, ainda falei para a pessoa que era responsável lá, eu fiz assim, mas eles têm condição, eles vão levar as escolas, tem certeza disso? Não, são, como é que ele falou? São os meninos aplicados, e vão sim e tal. Falei, dá um apoio lá para eles, né? Coitados, estão começando a ir lá com o caderninho, e foi assim que a gente se conheceu. Sim. E o que eu imaginei não aconteceu, graças a Deus, né? Ao contrário, ele transformou e está num processo de transformação. E é legal você aqui hoje, Tiago, porque a gente fala muitas vezes teórico. Sim, sim. Você está do outro lado do balcão. Sim. Você é um mantenedor de uma escola privada, tem gente que é contra o sistema, sim, né? Sim. Isso eu não sou. E você é um exemplo de que dá para se fazer um trabalho sério. Exato. Com sucesso. Conta um pouco dessa relação na educação, como é a tua relação, como é que você imagina a escola. Bom, primeiro ponto, que assim, voltando um pouquinho até nessa questão da sucessão que você tocou, a partir do momento que os meus pais assumiram, aquilo virou um propósito meio que da família, sabe? A escola ali, a educação, ela entrou dentro da nossa casa também. Então, virou realmente uma coisa nossa, sabe? De querer fazer acontecer, né? Eu era muito novo ainda, mas já vivia aquilo, né? Vivia ali os
os desafios que os meus pais tiveram no início, no Desafios começo. que Né? eles enfrentaram. Olha, eu vou te dar um exemplo, né? Eles pegaram uma escola que tinha uma estrutura física extremamente precária, né? Inicialmente, né? Então, precisaram ali trabalhar muito para manter aquela estrutura, para poder melhorar aquela estrutura. Eles pegaram uma recriação. Então, para você ter uma ideia, haviam cuidadoras dentro da escola, não eram professoras. Essa foi uma das primeiras ações deles, de substituir, trazer pessoas da educação, pessoas capacitadas, competentes. E aí entram outros desafios de gestão que envolvem a gestão de qualquer negócio, né? Como, por exemplo, questões burocráticas, questões financeiras, trabalhistas. Então você tem que investir, você tem inadimplência, você tem... Enfim, são N desafios, né, que a gente vai passando. E eles não mudam, viu? Esses desafios, você pode ser desse tamanho ou desse tamanho. Esses desafios, eles não mudam. Eles se tornam um pouquinho mais complexos, maiores, enfim, mas eles não mudam. Mas aí, voltando na questão da sucessão, né? Eu, com 15 anos de idade, tinha comentado até com o Marcos aqui antes de a gente iniciar, eu iniciei dando aulas de informática dentro da escola. Era uma coisa relativamente nova na época, pelo menos ali na nossa região. E aí a gente montou lá uma salinha com alguns computadores. A famosa sala de informática. A famosa sala de informática. E aí já comecei a também vivenciar esse processo dentro da escola, ali do dia a dia, né? Você tinha 15 anos. 15 anos. E aí, falando de sucessão, uma coisa que para mim foi extremamente importante, e eu acho que em toda sucessão deve ocorrer, é que a família, ela precisa tá ali pensando em quem vai suceder, e quem vai suceder precisa de uma experiência fora da escola, né? Às vezes a gente, por algumas vezes, vê alguma dificuldade em sucessão, às vezes até sucessões que não dão muito certo, escolas que, quando passam para uma outra geração, enfim, da família, não conseguem atingir ali, né? Enfim, manter ou atingir bons resultados no âmbito geral. E eu acho que dentro do meu processo, da minha família, foi fundamental eu ter trabalhado em outra área, ter trabalhado em outras empresas, que eu acho que isso traz uma expertise, um conhecimento ali em gestão. Sabe a coisa de você ter chefe, de você responder para outras pessoas, de você estar ali do outro lado, você tá entendendo? Então eu acho que isso foi, assim, fundamental, pelo menos na minha trajetória, nessa questão de assumir a escola. De assumir a escola, isso que você exatamente. falou, em termos de negócio, em termos de sucessão, as pessoas que passam pelo mercado, né, como dizia um professor que trabalhava comigo na PUC, passam pelo mundo. Você vem com uma experiência positiva, negativa, você vê o que os caras fazem, né? Fala, puxa, isso daqui é uma coisa, se eu tivesse um negócio eu faria. Se eu tivesse seja qual for o ramo, eu faria. Ou então eu não faria esse negócio. Isso eu acho que é fundamental, porque senão o cara entra dentro de uma estrutura que ele fica viciado. Exato. Começar por aí, você sabe que é meio tradicional isso. Em alguns países, os grandes executivos que têm empresas, né, ao longo da história, aí, o pessoal outro dia estava no History Channel, estava passando, não me lembro quem era um dos grandes. Colocou lá o filho para fora, lá para dar uma volta aí, para falar, ó, você vai ver como é e depois você volta. Exato. E as pessoas voltam com uma visão, outra, né? Percepção, né? Algumas não voltam. Esse é o problema de você... Mandar para fora, né? Mandar para fora, o cara fala, não volto.
Então, mas isso você tem uma história, uma trajetória muito legal. E você é a prova de que é possível ter escolas particulares que funcionam Sim. de maneira séria, sem... Tem uma diferença, né, entre a escola e, vamos dizer, eu vou brincar aqui, a fábrica de salsicha. Exato. Tem uma exato. diferença. Quando a gente até conversou aqui. Estou falando em pouquinho termos de antes, gestão, né, hein? de gestão, exatamente. Quando a gente pega uma empresa que ela tem lá o seu balanço contábil, ela tem acionistas, ela tem, enfim, ela precisa chegar ali no final do ano, apresentar um resultado, né? O Moraes até citou um exemplo. Se os acionistas esperam 20 de lucro e ela dá só 10, ela tem que fazer corte, tem que fazer ajustes, tem que fazer tudo isso. E eu acho que isso é uma vantagem das empresas familiares e na área da educação ainda mais. Por quê? E eu tomo por base o meu colégio, né? Então é o que a gente comentou aqui, né? A gente tem todo um planejamento financeiro. Então, por exemplo, para o ano que vem a gente já está montando o nosso planejamento financeiro para o ano que vem. Quais serão os custos, quais serão os investimentos, enfim, né? A gente já está montando tudo isso. Só que se chegar o ano que vem, a gente enxergar alguma coisa, alguma oportunidade que traga benefício para os nossos alunos, que vai impactar ali positivamente na nossa comunidade escolar, nas nossas famílias, e que a gente precisa, sair daquele planejamento financeiro e abdicar ali do seu resultado, não tem problema. Por quê? Porque o resultado financeiro, ele é importante, a escola, ela vive disso, ela tem que se manter, ela é uma empresa nesse sentido, mas o propósito, ele é muito mais forte, né? Você é um mantenedor, se você não quiser, não quero 10 de lucro, quero 9... Exato. Você fala, tudo bem, eu vou fazer isso, daqui eu faço o investimento. E uma coisa que eu penso em relação à escola, tanto é que a gente vê escolas assim, centenárias, né? Enfim. Mas o que eu penso de escola é que escola é um setor, é uma empresa que ela tem que perdurar. É trabalho de longo prazo. Quando a gente pensa num aluno, se ele entrar na educação infantil, lá na primeira turminha, no maternal, e sair no terceiro ano do ensino médio, ele vai ficar 15 anos ali na escola. Então tem que ter solidez, tem que ter... Esse pai que está colocando, ele tem que ter a tranquilidade que ele está colocando numa escola que nesses 15 anos, ao longo desses 15 anos, vai estar aberta, que não vai mudar o seu conceito, que não vai mudar os seus valores, que vai manter a sua essência ali, o seu DNA, que é o mesmo de quando ele tomou a decisão. E eu acho que nesse sentido, né, a gente tem uma missão muito grande enquanto mantenedores, gestores educacionais, que é justamente, que vai muito além da gestão financeira e tudo mais, enfim, né, que é justamente conseguir manter essa solidez, esse legado, manter essa essência, essa cultura, entendeu? Da escola. Porque é um setor que é diferente. O impacto na sociedade, ele é direto. Ele é algo que traz impacto direto na sociedade. Então, a gente, enquanto gestor, todo gestor de escola, eu acredito nisso, a gente tem que ter essa responsabilidade e pensar na educação, não só ali na nossa escola, mas pensar no mercado também de educação, pensar no impacto que a gente está trazendo para a sociedade. Infelizmente, Tiago, quando a gente fala de negócio, né, business, quando você fala de negócio, as pessoas sempre usam o mercado financeiro como exemplo. Né, de grandes operadoras, sistema financeiro, né, incorporadora, tal. E esse setor, eles investem hoje no Brasil, né, para ter lucro ontem. Sim. Escola é um nicho completamente diferente. É para você ter um médio e longo prazo. Exato. E tem um limite também, que é muito fácil. Você calcula o número de alunos que tem, você calcula a mensalidade, você sabe quanto a escola rende.
Por isso que eu brinquei com a fábrica de salsicha. Não é que você aumenta a produção de salsicha e faz as pessoas comerem mais salsicha. Exato. Você pode aumentar a tua escola, você tem que construir novas salas. Acho que você está fazendo um planejamento, por exemplo, de um ano. Não vai mudar muito durante o ano, né? Não, porque... o planejamento é o... durante o ano vão entrar Claro. mais não sei quantos alunos, não tem isso, Não né? tem. Igual, tipo, pensa numa academia, ela pode ter vários alunos que entram, que saem ali. Agora, numa escola não. Na escola não, Exato. então é um nicho único isso daqui, né? Eu sempre falo, e a tua experiência mostra que é possível você ser mantenedor, com uma responsabilidade social, Sim. deixar isso bem claro, Sim. e ter sucesso como gestor. Dá para se fazer isso. Então, e tem um teto. A pessoa fala, olha, tem um teto. Se eu quero dobrar o meu faturamento, eu tenho que dobrar o número de alunos. Exato. Se com aquele número de alunos é X e não é se contentar com aquilo. E a gente sabe também que a parte pedagógica consome um investimento grande. Com certeza. A gente tem hoje uma dificuldade grande. A gente falou isso em vários programas aqui, né, do apagão de professores. Sim. Você é dono de uma escola na capital, aqui em São Paulo. Você sente isso na hora de contratar? Sinto, a gente sente. A gente sente. Então, lá no colégio a gente tem um processo seletivo. Então, todo candidato ele passa ali por algumas etapas. E chega no final desse processo, realmente, são poucos ali os que... O nulo. Exato, ou nulo, às vezes nulo, dependendo da vaga. E isso ocorre porque a gente vê, infelizmente, a gente não vê mais adolescentes, enfim, jovens, tendo o desejo de, eu vou ser professor, né? É difícil isso. E você trabalha com um público de classe média, vamos dizer assim. Sim. Que esse ano você tem alunos que querem ser professor? Esse ano, em específico, eu tenho. Tenho 2 alunos. Tenho um 700. aluno e uma aluna. Exato, Exato. Quando a gente fala de alunos que estão se formando, é um número menor, né? Mas o ano passado, das minhas turmas de terceiro médio que estavam se formando, não me recordo de ter alguém que... Querendo ser professor. Exato. A gente tem um caso bacana lá no colégio, Moraes, que é o Gabriel. O Gabriel hoje ele é... Conheci ele. Você conheceu o Gabriel, né? Eu conheci. O Gabriel hoje ele está como coordenador do Fundamental 2 e do Ensino Médio. E ele foi aluno nosso, entrou na Federal, estudante de Física, começou no colégio dando aulas, dando os plantões de Física para os alunos do Ensino Médio. No último ano de faculdade dele ele dava os plantões. Depois como professor e hoje como professor e coordenador. Então é uma história bem legal. É extremamente jovem também, acho que ele está com 28 anos, a idade que você me encontrou lá atrás. E assim, tem um propósito fortíssimo assim, em relação à educação. É o cara que gosta do que faz. E de certa forma a gente, enquanto escola, a gente tem uma pitadinha ali de responsabilidade nesse sentido, porque a gente sente que muito dessa vontade dele em estar na área da educação, em ser professor e tudo mais, foi plantada também ali no colégio, a sementinha, né? Agora, a tua escola, ela investe também nos professores em termos de capacitação. A gente também bateu aqui que a capacitação dos professores, e o que você falou na seleção, você faz, é muito ruim. Porque a faculdade prepara muito mal. Os cursos de licenciatura fecharam. Fecharam, literalmente. Por falta de alunos. Por falta de alunos. Quem acaba segurando esses cursos de licenciatura ainda são as públicas. Né? A USP, a Unicamp, a Unesp, que mantém lá, e algumas faculdades que ainda mantêm aí. Mas é uma qualificação, o professor muitas vezes chega... A escola que vocês investem, né? Em palestra, treinamento. Sim, principalmente no início do ano a gente tem os professores eles voltam para o colégio uns 15 dias antes, né, do início das aulas, né? E aí a gente faz um intensivão lá, são 2 semanas pedagógicas ali, que a gente se fecha, digamos assim, lá dentro da escola
e vamos trabalhar, né? Então a gente faz ações internas, né, com a nossa própria equipe de coordenação, de orientação, direção pedagógica, enfim. E também a gente traz pessoas de fora, né? O Moraes, por exemplo, já foi no colégio. Então a gente sempre traz porque é importante. E você tem, né? uma equipe diferenciada. Quando você dá palestra em escola, é inacreditável. Assim, no fim da palestra, você olha, você sabe exatamente se a escola tem um corpo docente bom ou se ela tem um corpo docente que vai dar problema, fraco, desintegrado. Quais são as características de um corpo docente bom? De um corpo docente bom, eu acho que é assim, primeiro, que eu sei que às vezes muita gente tenta desassociar hoje em dia essa questão do propósito, do amor ali pela educação enfim, com o ato de dar aula ali, de ser professor. Mas eu acho que isso é uma coisa que não dá para desassociar. Quando a gente fala que escola é diferente, não é como qualquer outra empresa, então não dá para a gente desassociar isso. Então o gestor de escola ele tem que ser diferente, o professor, enfim. Então eu acho que isso é o principal ponto. A gente vê isso na prática, que quem realmente ama o que faz e está feliz em fazer aquilo ali, faz diferente, né? Então acho que isso... E aí depois entra a capacidade técnica, a pessoa tem que estudar, ela tem que ter conhecimento, enfim. Se reciclar, tem que se todo reciclar. o processo. Eu acho que entra a capacidade de a pessoa aplicar aquilo que ela conhece tecnicamente ali para o aluno, né? As metodologias que ela usa, didática, enfim, que ela aplica ali em sala de aula. Eu até costumo dizer, né? A gente, por exemplo, é parceiro do Anglo, lá no qual o Moraes, né, enfim, esteve à frente ao longo de muitos anos, né? O sistema Anglo é um sistema de ensino excelente, material excelente, mas eu digo o seguinte, que você pode ter o melhor professor, você pode ter um excelente professor e dar um material mais ou menos para ele vai fazer um bom trabalho. Agora, você pode dar um material excelente para a pessoa. Se ela não tem ali uma capacidade técnica, uma capacidade didática, uma capacidade de envolver ali os alunos, a turma, enfim, ela não consegue desenvolver. Então, o papel do professor ali, ele é importantíssimo. Ele é importantíssimo, né? Então, eu acho que, para a gente resumir assim, é gostar do que faz, é capacidade técnica, é capacidade de metodologia, de aplicar aquele conhecimento técnico na prática. Eu acho que essas três bases aí, o restante segue, né? O Moraes pode falar muito mais sobre isso. Não, eu vou completar com uma coisa, você está certíssimo, você colocou os pontos exatos, mas eu colocaria mais um. Existe, Marcos, e aí respondendo para você essa pergunta, existe uma magia de relacionamento. Você tem que criar um corpo docente homogêneo, porém, parece contraditório que eu vou falar, mas não porém heterogêneo individualmente. É homogêneo, mas é diverso. É diverso. Exato. Então você tem que respeitar cada um do seu jeito de ser, mas esse corpo ele tem que agir de maneira, transparecer de maneira homogênea, mas cada um com a sua individualidade. Exato. E isso cabe ao mantenedor, ao diretor, ao coordenador, né? Então a magia é hora do intervalo, a sala dos professores. Se você consegue manter isso, você tem um sucesso na escola. Sim. Se você tem uma sala dos professores com excelentes professores, com excelente material, mas fragmentada, a escola começa a dar problema. Todo mundo tem que caminhar na mesma direção. Claro, porque senão para o aluno aquilo vai... porque imagina o seguinte, o aluno está sentadinho ali, aí trocam 5, 6 professores num dia. Se cada um vem lá, dentro da sua individualidade e age, é uma coisa.
Mas se ele perde a ideia da homogeneidade da escola, dançou. Exato. O cara começa a olhar, já começa... Perde o caldo, né? Acho que você pontuou perfeitamente, assim, Moraes. É isso, a escola tem que ser homogênea, mas o ambiente, ele tem que... A diversidade é fundamental. Respeitar a diversidade. Respeitar e até fomentar, porque essa diversidade dentro de um ambiente escolar, ela é extremamente importante. Claro. Que é um reflexo da sociedade. Nossa sociedade, ela é diversa, né? Então... quando você tem uma escola que respeita isso, você tem crianças, adolescentes ali que na vida adulta vão estar muito mais preparados para o mundo, né? Que é um ambiente diverso. Então acho que você resumiu muito bem, mas tem que ter a homogeneidade para poder gerir tudo isso e fazer acontecer. Então, quem dá né? Não se perder pelo caminho. Quem dá isso é o mantenedor, se a escola o diretor, o coordenador, eles que vão dar a batida da história. Porque senão vai se perder no caminho. Sim. Por mais que os professores sejam geniais, cada um vai seguir um caminho e isso não vai levar a lugar nenhum. Né? Uma coisa, Marcos, a gente também tem discutido, Tiago, a gente tem discutido aqui de maneira intensiva, eu e o Marcos, com as pessoas, é a questão das famílias. Né? Na escola particular, tem muito da família eu pago, eu quero. Sim. Como é que você lida com isso? Eu acho que aí, vamos lá, aí entra esse seu conceito aí que você acabou de falar de ser homogêneo. Você está entendendo? No contexto. De manter a essência. Para mim, a essência da escola é educar, é formar ali. O aluno que entra no meu colégio, quando ele sair, ele tem que sair melhor do que ele entrou. Né? A gente tem o nosso DNA lá, que a gente começa da seguinte forma: gostamos de pessoas e acreditamos em nosso potencial para torná-las ainda melhores. Então, esse acreditamos em nosso potencial, a gente faz isso acontecer, sabe? A gente se coloca dessa forma, em que a gente está lá, a gente se dedica, a gente estuda, a gente pesquisa, a gente traz coisas novas, a gente está, enfim, se atualizando constantemente, porque a gente acredita que a gente pode fazer seu filho evoluir, fazer essa família evoluir, né? Então eu acho que essa questão de lidar com as famílias hoje em dia é um dos maiores desafios, tá, das escolas, né? E aí eu vou falar uma coisa aqui e falar do mercado. Eu acho que o mercado educacional de escolas particulares, infelizmente, né, em alguns aspectos, tô colocando o mercado como um todo, nesse mercado. Em alguns momentos, talvez a gente tenha acostumado um pouquinho mal, né, as famílias, né, e assumido responsabilidades e assumido algumas questões que são inerentes da família. Você está entendendo? Então, em algum momento, nessa relação, a gente tem que corrigir isso, colocar isso nos seus devidos lugares. Você tem que ensinar a família ainda. Muitas vezes a gente senta com pai e mãe, enfim, né? E tem que sentar, tem que conversar, tem que orientar. Enfim, a gente está há muitos anos na área da educação, estuda e tudo mais, tem uma equipe qualificadíssima lá no colégio. A gente por vezes, olha a família e entende o contexto, sabe o que está acontecendo, sabe o que está passando. Então eu acho que hoje em dia existe uma necessidade de estar próximo ali da família, estar em constante contato, estabelecer meios de comunicações ali efetivos, eficazes, né? E tá a todo momento ali conversando com essas famílias, né? Mas é um desafio. É um desafio. E ainda mais nesse momento que a gente vive hoje, com famílias que são problemas. As famílias são... tem família que, no lugar de ajudar, atrapalha.
Dá vontade de chegar e falar, ó, sai um pouquinho, tira o time de campo aí, porque ou é omissa, Sim. tem isso, né? Eu contei o caso aqui de um pai que não sabia, para mim é uma das coisas mais assustadoras que eu já escutei, ele não sabia a escola que o filho estava. Ele pagava, teve que buscar, não sabia onde era a escola. Porque ele pagava, ele era separado da esposa e ele não sabia onde a escola era. Ele não sabia ir lá buscar um menino. Então, esse caso para mim é emblemático. Então, assim, não dá para ser omisso. Também não dá para ser abelhudo de ficar metendo bedelho sem saber o que está falando. E a gente vive uma sociedade maluca hoje que resolve falar qualquer coisa, colocar o dedo na cara do outro, sem saber, sem ter o mínimo de base, né? E hoje... Eu não queria estar no teu papel, sempre falei, né? De mantenedor de uma escola. Eu tive várias vezes, né, ao longo da vida aí, alguns convites de... você não quer ser mantenedor de escola? Eu falei, olha, primeiro não é meu perfil, não sou bom gestor. Então, gestor financeiro, principalmente, né? Eu falei, não tenho interesse, mas assim, porque a pessoa precisa ter um mínimo de organização estrutural, econômica, para poder fazer. Mas assim, eu via nas escolas que eu fui coordenador, diretor, acontecia aquela coisa que, né, eu me lembro de um pai que foi lá conversar com o mantenedor, que ele devia, né? Aqueles caras que devem meio profissional, sabe? Tem isso no mercado, né? Sim, tem. O cara que vai enrolando, ele não paga. Depois ele paga de uma vez, é capaz de chegar com um maço de dinheiro, jogar em cima da mesa e pagar. Eu vi isso acontecer várias vezes. Mas o que me chamou a atenção uma vez, o cara, dono da escola, apareceu lá na sala onde estava de coordenação com um lustre desse tamanho, um babajur super bonito, art déco e tal. Eu fiz assim... O que é isso? Ele falou, o cara tá me devendo aí umas mensalidades e tem esse objeto aí que vale uma grana e eu gosto. Eu peguei. Aí eu fiquei olhando e falei, eu pensei, eu só não quero receber com esse objeto, né? Você escambo agora. Mas então assim, o pessoal acha que é um mar de rosa e não é. E também, não claro, que não é. Mas você é um cara que me passa esse entusiasmo no sorriso e no olhar, né? De, olha, vamos à luta, vamos fazer acontecer. E uma coisa interessante, quando você visita a escola, você sabe se a direção pensa assim ou não. Sim. Tem colégio que você vai que o pessoal sempre diz, traduz a direção. Pô, tem colégio que você vai aos trancos e barrancos. Aí você vai conversar com os donos ou a diretora, que às vezes é responsável. O colégio é a pessoa lá, você olha e fala, putz, e você não, você tem essa garra de investimento. E agora a gente está num momento que as escolas estão muito falando em inteligência artificial, tem gente que queriam me convencer que ela vai substituir totalmente o professor. Eu fiquei olhando, pensei, tá bom dia. Né? Tecnologia vai resolver. Isso me traz até uma charge maravilhosa do passado, aí quando as escolas começaram com computador e tal... que a professora chega com o computador assim, a escola não tinha luz, as crianças sentadas no chão, era uma casa de pau a pique, e aí ela com o computador na mão assim, não tinha nem a tomada para pôr. Ela fala assim, criança, chegou a modernidade. Tá bom, você faz o quê com isso? Você não fez nem o básico. Né? Mas como é que você está, você tem impressão das famílias, como é que você está vendo, o que vocês estão pensando com relação à inteligência artificial? Eu tenho estudado bastante sobre isso, sobre inteligência artificial, porque é um assunto que, assim, primeiro que quando a gente fala de inteligência artificial, a gente é normal. A gente vai sentir um medo, um receio, vai ter uma certa resistência ali, porque, poxa, se a gente ouve todo mundo falar que isso vai substituir as pessoas, vai tirar empregos, enfim, a gente cria uma resistência. Eu acredito que quando a gente se sente assim, a gente tem que buscar conhecimento, buscar informação, buscar conhecer. Para saber o que estão falando. Então tenho estudado bastante sobre isso. Eu acho que assim, escola, ela é feita por pessoas, para pessoas. E isso não vai mudar. Pode vir
a tecnologia que for, a inteligência artificial que for, enfim, isso não vai mudar. Indo para o ponto de vista técnico da inteligência artificial, né? Fala-se muito dessa questão da substituição. Existem profissões que vão ser substituídas e, enfim, as pessoas vão ter que se adequar e tudo mais. Mas hoje, a inteligência artificial, quando a gente fala disso, por enquanto ela não está criando nada sozinha. Ela não cria nada sozinha. Ela cocria. Porque, na verdade, o que a inteligência artificial faz? Ela pega os nossos comandos, a partir dos nossos comandos, elas trazem ali um assunto ou algo compilado que já foi criado por alguém. Então ela vai pegar referências diversas, né? Então são todos os dados aí que estão disponíveis na internet, na nuvem, enfim, nas redes, que ela compila isso de uma forma mais fácil de a gente entender, enfim, melhor escrita, melhor... Então... A gente não pode falar que a inteligência artificial hoje ela está criando algo. Ela está co-criando. Eu acho que quando a gente fala de inteligência artificial, a gente tinha, por enquanto, mudar um pouquinho desse conceito. Tanto que tem problema de você ter coisas boas e ruins na rede que às vezes aparecem dentro de alguns produtos feitos pela inteligência artificial. Exato. Colocou dentro do WhatsApp agora tem um ícone ali do inteligência. As pessoas não sabem disso, viu, Marcos? É bom você avisar aí as pessoas disso. Até virou meme esses dias porque, por exemplo, chegaram lá e colocaram, faça uma imagem do Homem-Aranha plantando bananeira. E aí aparece ele plantando uma bananeira. Sim, exato. E não plantando bananeira. Agora sim. Ela fez o que mandaram. Faça uma casa com o pé direito alto. É uma casa com 2 pés direitos na frente. Exato. Então, eu acho que primeiro ponto, eu acho que é esse. E aí, quando a gente traz para a área da educação, então, acho que a gente tem que pensar, vamos pensar na inteligência artificial, de que forma que a gente pode usar ela como aliada do nosso processo de ensino, de aprendizagem, e trazer benefícios lá para a ponta, que é para o aluno, né? Então, eu acho que a gente tem que pegar e tirar um pouquinho dessa armadura no sentido de olhá-la como algo assim, que vai acabar com a escola ou vai acabar com o professor. Não vai. O papel do professor vai continuar sendo importante, o papel do coordenador, do orientador, do diretor pedagógico vai continuar. Porque escola são pessoas, né, de pessoas para pessoas. Claro. E outra, pelo contrário, quando a gente fala de inteligência artificial, aí o que a gente tem que olhar é que a gente vai ter que, assim, o aluno ele vai precisar, a criança, o adolescente, cada vez mais das habilidades ali, das soft skills ali, digamos assim, né? Então, criatividade, saber saber resolver problemas, relacionamento, saber lidar com pessoas e tal. E qual é um outro ambiente que que espelhe tão bem quanto a nossa sociedade, como é a nossa sociedade, como uma escola? A escola é uma mini sociedade. Então, se a gente quer formar gente preparada para a nossa sociedade, para o nosso mundo, a escola é o melhor ambiente. Porque ela é uma mini, uma mini sociedade. Então, essa coisa de que a escola vai acabar, o professor vai ser substituído, eu não acredito isso de forma alguma. Pelo contrário. Muitos anos atrás, quando eu tinha acabado de me formar, foi o último curso que eu fiz na licenciatura, tinha uma professora que dizia o seguinte: você quer conhecer a sociedade na prática? Mora num condomínio ou frequente uma escola. É a professora Exato. de metodologia de educação. Ela falava, frequente uma escola e entenda as famílias. Aí você vai descobrir, né? É o que você falou, são 700 alunos, são famílias, né? 700 famílias. Exato. E cada uma com a sua cara. Cada uma com a sua histórias. São 700 histórias diferentes. Que está ali e que vai estourar dentro da escola. Sim. Porque o adolescente e a criança
passa metade do dia na escola, ou passa às vezes o tempo integral dentro da escola, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que entender. De novo, falta, eu acho, e aí eu acho que é um problema das escolas, tá? Falta comunicar aos pais, fazer um trabalho, uma catequese do que é a escola, como funciona e por que ela funciona dessa maneira. É chato, ninguém vai ficar dando aula lá, chamar os pais à noite, mas assim, você tem que ao longo fazer um trabalho onde você vai bater nessa tecla, né? As escolas que fazem isso têm sucesso. O duro é que geralmente os pais que mais precisam não vão. Não, nunca. Isso daí Isso tem, viu, Marcos? A gente, por exemplo, a gente faz uma reunião, faz, enfim, algo do tipo, uma live, e às vezes aquela família que a gente quer, enfim, atingir no bom essa sentido, que não vai aparecer. Né? Que a gente quer, sabe? Realmente às vezes a família que não Você aparece. sabe que é a frase que eu mais escutei em escola, quando, né? Putz, era a frase assim, pô, vieram aqueles que não precisam. Por quê? Porque as famílias, sei lá, o pai, né? Mas é o retrato da sociedade. É o retrato da sociedade. Eu sou pai de duas meninas, né? Então minhas filhas têm 11 e 14 anos, né? Então eu tenho... E estão na tua escola? Estão no meu colégio. Então eu tenho a vivência como gestor, eu tô dos dois lados, né? E tô como também pai. Do lado como pai, né? Então, muitas vezes eu me coloco ali no lugar do pai, do meu aluno, da família e tudo mais, né? E assim, eu acredito numa coisa. Quando a gente tá falando, vamos falar do meu lado, do lado pai, assim, né? Da mesma forma que a gente coloca, por exemplo, trabalho como uma prioridade, a gente coloca, enfim, filho é prioridade. Filho, família ali, então Moraes citou esse pai que não sabia, precisou ir na escola, não sabia onde era a escola da filha. Isso realmente é algo que foge totalmente do comum, né? Não deveria acontecer. Porque filho tem que ser prioridade. A partir do momento que nós nos tornamos pais, a gente tem que colocar... Não, eu quero saber, eu tenho que estar inteirado, eu tenho que estar ali. Vai errar, lógico que vai. Às vezes a gente... Enfim, mas tem que estar ali. Tem que estar... perto, tem que estar próximo, tem que estar acompanhando, tem que estar puxando a orelha, tem que estar incentivando. Mas não é a maioria, também tem isso. Não, né? não é a maioria. É uma minoria, mas é que aparece, você entendeu? A Tânia Fontolan, que teve aqui, ela comentou, às vezes é uma maioria muito barulhenta, né? Muito barulhenta. Exato. Parece, É. por causa desse barulho, parece que é uma maioria, né? Exato. Eu tinha um funcionário lá, que trabalhava com a gente, na época que estava dando aula, tal, não sei o quê. Então ele chegava lá para direção, para coordenação, e falava assim, ó, tá dando maior problema, os alunos estão reclamando disso, tal. Aí o cara que vai na confiança e na inocência falar, pô, então tá, o negócio tá grave, aí vamos ter que tomar uma medida. Sim. Olha, mas o que nós vamos fazer? Puta coisa complicada. E às vezes você movia um exército para resolver o problema. Até que um cara uma vez falou assim, uma pergunta simples, quantos estão reclamando? Exato. Aí foram lá olhar, era um. Mas do jeito que ele passou o assunto, parecia que era o prédio inteiro que estava reclamando, que era mais de 4.000 alunos. Aí você falou assim, pô, mas... E aí você ia olhar, era um aluno problemático. Aí você falava, putz, e aí, meu? Como é que você faz? Quer dizer, o cara... Então, tem todos os filtros, né? Quando você é dono de escola, você é diretor de escola, você precisa ligar o filtro, saber olhar... Sim. Porque senão você... E no caso, você é capaz de ter um prejuízo financeiro sem necessidade que poderia ser investido em outra coisa para solucionar um problema que não é um problema, que foi criado por causa de uma comunicação errada. E isso eu tenho batido direto, problema de comunicação. Nas empresas, de maneira geral. Sim. Muito ruim, né, a comunicação? Sim.
falando de escola principalmente, você ter uma comunicação assertiva ali, eficaz é fundamental, né? Você ter ali canais de atendimento para que os pais sintam-se à vontade para entrar em contato, enfim. E essa comunicação, ela tem que falar sobre a escola, sobre a cultura, sobre a essência da escola. É aí que entra também de novo aquela questão do homogêneo, de ser homogêneo. Você está entendendo? Então a gente tem que comunicar de forma efetiva, de forma eficaz, dentro do que a gente acredita, dentro do que é a nossa essência, dentro do que é, né? E às vezes acontece de as escolas se perderem nesse processo, porque uma hora comunica uma coisa, uma hora passa uma mensagem, outra hora passa outra, porque às vezes, né, não se atenta tanto a isso, né? A esse macro, né? A ter um processo homogêneo. Vou usar uma frase do meu avô. Olha como é velho. Negócio combinado não é negócio caro. Se a escola combina, né? O que vai fazer, mostra. Comunicação com os alunos, com os pais. Às vezes a comunicação é muito boa com os alunos e é péssima com as famílias. Às vezes é muito boa com as famílias e péssima com os alunos. Sim. Você precisa mostrar, né? O aluno ele precisa saber por que ele está sendo avaliado. Eu acho que as escolas às vezes não fazem isso. É uma velha pergunta que eu faço sempre para as pessoas e vem o silêncio. Você passou quantos anos na escola? Quantas vezes te ensinaram a estudar? Fala, olha, nós vamos te ensinar a estudar. Claro que cada um tem seu jeito, mas nós vamos aprender o porquê você tem que estudar. Né? Aquela famosa regrinha que também eu aprendi nas aulas de licenciatura, aprendi com a professora Terezinha Rios isso. E é o famoso saber fazer e saber por que você faz. Sim. Isso tem que estar presente nas escolas, na nossa vida. Saber fazer aquilo e saber por que você está fazendo. Se você não souber o que você está fazendo, você está reproduzindo só. Então você tem que ter consciência para poder fazer. E aí as escolas têm um papel fundamental de treinar as pessoas. Não tem, né? Treinar que eu digo é formar, não treinar, desculpa, formar as pessoas. É o aprender a aprender, né? Isso daí tem que estar inserido, né, dentro das escolas. O que é né? incrível, Tiago, e sem rasgar seda, né, como eu sempre digo, você é um cara novo, um cara que tem visão de gestão excelente e você tem uma visão pedagógica interessantíssima. Né? E executor das coisas. Porque você pode ter teórico. Né? Aquele cara que vai te ensinar... Tá na moda esses coach. Eu vou te falar, viu? Eu nunca vi. Olha que sociedade. Aí o coach vai te ensinar o sucesso. Aí você pergunta, qual é o seu sucesso? O que você teve? O cara fala nada. Né? Mas ele é coach, ele ensina a fazer. Eu recebo cada coisa de coach. E tô chato, né? Tô velho, tô ficando velho já. Não adianta. É que nem eu contei num outro programa aí, que perguntaram para mim se eu era agora com o programa do Pode Falar, se eu era influenciador. Eu falei, ó, eu sou há 43 anos, desde que eu pisei a primeira vez na sala de aula, eu influencio turmas, pessoas. Pode ser que não é todo mundo que vai gostar da gente, mas você é influenciador. Agora os caras vêm com umas novidades, coach, pombas, e você vai... É a sociedade da picaretagem, né? As pessoas vendendo nada, né? E a escola hoje, pior, eu vejo escolas abraçando essas ideias, indo atrás disso, né? Não, a gente trazendo para esse contexto aí, né, que você falou, você comentou, eu sou influenciador há não sei quantos anos, né? Se a gente pensar no professor dessa forma, ele é o maior que tem, né? Aqui na nossa conversa, acho que você já citou aí 2 ou 3 professoras que você teve. Eu lembro, por exemplo, de professora da 4ª série, da 3ª série. Tive a felicidade de, umas semanas atrás, uma ex-professora minha ir lá no colégio, participar de um processo seletivo. Ela viu a vaga, se cadastrou, chegou lá, era uma professora... Nossa, que felicidade, sabe? Que gostoso. Porque a gente olha e realmente a gente que passou ali pela nossa vida e que fez diferença. Você tá entendendo? Então,
pegando esse seu gancho aí, trazendo para esse contexto, o professor ele é o maior influencer que existe, vamos colocar assim, né? Às vezes pode ser negativo até. Não, claro. Mas claro. mas é o maior influenciador que você tem. Não, de novo, não sou contra os influenciadores, só que eu acho assim, você tem que ter alguma coisa para falar. Sim, sim. Pode ser uma experiência de vida. Pô, você pega lá vamos pegar lá um surfista de 20 anos de idade. Ele pode te dar, esse é um influenciador do surf lá e contar. Tô trazendo para uma coisa moderna, né, do dia a dia, do jovem. O cara vai falar, pô, legal. Agora, eu tenho visto umas coisas, umas misturas de coach com pastor. Os caras meio atrapalhados. Aí o cara com 20 anos falando assim, vou falar sobre a vida. Meu, o que você consegue aos 20 anos de idade falar sobre a vida? Exato. Porque uma coisa é ser inteligente, outra coisa é sabedoria. Sabedoria a gente adquire ao longo da vida. Você adquire ao longo da vida e você vai falar, não é que ele não vai ter o que falar aos 20 anos, ele até tem o que falar aos 20 anos. Mas não como eu vejo como dono da verdade, Deus da verdade. Então, assim, você pode estar colaborando com a sua faixa, papapá. Olha, tempos, como diz um amigo meu, né? Eu falei, nós vivemos tempos difíceis. Ele fez assim, não, sinistros. Tempos sinistros. Mas você sabe que daí eu vou entrar num outro ponto aqui, que daí falar da gente da área da educação, assim. Hoje a gente vê muita gente nas redes sociais falando de educação sem viver a educação. Sem nunca ter pisado numa sala de aula. Sem nunca ter vivido, nunca ter tido uma experiência, nada disso. E isso também é uma lacuna que a gente da área da educação não preencheu. Concordo plenamente. Eu me com coloco você. nesse barco aí porque eu comecei agora a alimentar as minhas redes sociais com conteúdo de educação. Agora, 2024, entendeu? Por quê? Porque a gente está tão envolvido ali dentro do processo da escola, está tão focado naquilo e tal, que a gente acredita que estar ali no nosso meio, ali no nosso, é o suficiente. Mas não é. Só que muitas pessoas, elas, para construírem as suas ideias e, enfim, suas visões, elas se pautam muitas vezes em pessoas. Então, às vezes, o pai e a mãe que vai lá na escola, às vezes ele assistiu e viu um influenciador falando algo sobre a escola, sobre o professor, sobre a educação, mas que é um cara que não pisou, não viveu educação, não sabe da realidade. A gente, né, dentro da educação, né, a gente está ali no dia a dia, a gente usa uma expressão, né, Moraes, que é a pessoa que ali é o chão de escola, né? Chão de escola. Então é a gente que está ali, sabe? Não tem o cara que é o chão de fábrica, é o chão de escola. E eu acho que a gente que é do chão de escola ali, eu acho que em algum momento desse período faltou a gente, sabe, usar as redes sociais aí também para se posicionar, sabe, e nesse sentido, pô, muito legal isso que você está fazendo, porque é uma oportunidade excelente, assim, pra gente poder debater, conversar. E escutar as pessoas, trazer gente do setor público, gente do setor privado. Eu vou agora falar, vão cair de pau em cima. Tem um meme não, tem um corte aí de eu nem fui olhar quem era, não me interessou. Mas assim, um moleque lá falando que não via sentido algum ir para a escola. Quer dizer, ele já não sabe para que serve a educação e muito menos para que serve a escola. E que se fosse falar para ganhar dinheiro, tudo bem, senão não teria sentido. E então ele aconselha as pessoas a não irem para a escola. Eu vou ser generoso, eu até entendi o que ele tinha por trás da fala dele. Que muitas vezes você vai lá na escola e aprende uma coisa que você não vai usar o resto da vida, tal, que é um descompasso. Mas que não é para ir para a escola, que não é... faz favor. Quer dizer, o cara não tem a mínima noção para que serve a educação. Exato. E o pior, batem palma para louco, né? Os caras batem palma para pessoas assim, né? Mas nesse sentido, não vi esse vídeo.
Não perdeu nada. Acredito que sim. Não perdeu nada. Mas o que a gente tem que pensar é o seguinte, eu acho que em qualquer ambiente, e isso vale para a escola, por exemplo, você vai para um ambiente em que você é o aprendiz ali, né? Beleza. De 100 coisas ali que foram abordadas, se 90 você descarta, mais 10 você vai usar, essas 10, elas podem fazer total diferença. Fazem. Não é se preocupar ali com tudo, mas então na escola é isso. Na escola é isso. O aluno realmente, lá no futuro, no mercado de trabalho, ele não vai usar 100% do que ele aprendeu ali. Ele não vai também conseguir assimilar 100% de tudo que ele viu ali na vida escolar. Mas os aprendizados que levam ali daquele ambiente, da escola, eu posso afirmar que fazem toda a diferença na vida. Seja o aprendizado acadêmico, é o relacionamento, é o insight que tem naquela aula específica de matemática, de geografia, enfim, é isso. Então não existe isso. Uma escola em que você vai e não aprenda nada. Não saia de lá sem aprender nada. Não existe, né? Vou falar agora com o mantenedor aí, você que está nos assistindo, né? E eu vou te falar porque eu, em cima da minha bagagem pessoal de ter comandado o maior sistema de ensino do país. E o que eu vou falar, Tiago, não é porque você é meu amigo, porque eu trouxe você, né? Porque, tem gente que já vai falar, levou para fazer propaganda do colégio, porque não sei o que lá. Você fala o que você quiser, tá? A gente sabe o que está fazendo. Mas assim, siga o exemplo de pessoas como o Tiago. Porque eu viajei esse país inteiro. Eu visitei escolas que eu tinha vergonha quando eu saía da escola. Que dá vontade de falar, você tem uma baita responsabilidade na sua mão como mantenedor e você simplesmente vira, né? Você está fazendo totalmente o oposto disso. Sim. Então, assim, você hoje, Tiago, para mim é um exemplo de uma nova geração que faz nós, mais velhos, acreditarmos no futuro, né? Porque é o que eu falei, eu posso fazer um programa aqui, eu e o Marcos, sobre educação, que no final você se corta os pulsos. Você fala, não tem solução, a gente não tem o que fazer. E outros programas também não vou ser poliana de viver no mundo da alucinação, que tudo está uma maravilha. Mas, sabe, siga as pessoas que têm a acrescentar a você. Sim. E você que é mantenedor, tenha essa responsabilidade. Se você não tem, não tem problema, mas muda de ramo. Entrega a escola para quem sabe o que está fazendo, tem uma finalidade. Porque, infelizmente, eu vou contar mais um caos do Moraes. Como autor de livro. Esses causos aí são bons. São bons. Eu não vou citar o lugar, porque posso comprometer a pessoa, eu não vou fazer isso. Mas um divulgador me levou numa escola para falar com a diretora que usava meu livro, mas ela tinha para ampliar. E nosso papel como autor de material, você vai lá falar das tuas ideias. Eu fui falar com uma diretora de um colégio. Cheguei lá, um colégio grande, não era pequeno. Como é que essa mulher me atendeu? Com os pés dentro de uma bacia, fazendo a unha da mão. E ela, professor, muito obrigado da sua visita. E ela ela me atendeu como se ela tivesse terminando. No cabeleireiro. Tava lá na sala dela. Aí, não bastasse a cena, olha a frase. A gente gosta muito do seu livro aqui. Eu comprei 8 livros e agora a gente xeroca tudo e manda para os meninos. Quer dizer, ética, não existe nenhuma, nada, muito obrigado. Aí você vai embora, você fala, o que eu vou falar aqui? Não vou falar nada, né? Vou embora. Obrigado, tal. Não vou falar o quê? A sua tá errada.
E assim, e a mulher continuou lá com os pés na bacia, lá, fazendo a unha fazendo as unhas do pé, fazendo a unha da mão, e como se estivesse numa feira. Eu fiquei olhando e pensei, puta, você é diretora de uma escola, você é exemplo. Exato. Você não pode ser isso, né? Eu, em compensação, tive vários contatos com diretoras. Só de olhar, você fala assim, a escola tem direção. Né? Tiago, eu queria agradecer a tua presença. A gente tinha conversa aqui também para... Olha, isso é uma característica do nosso programa. Os convidados têm conversa para mais de um programa, né? Marcos? O Marcos aí que fala, trazer para a gente conversar, dá para fazer. Porque a ideia nossa é exatamente trazer nesse debate aqui pessoas que são da educação para falar para o público geral, não só para o público de educação, porque a gente pode ter uma conversa aqui que só o pessoal de educação vai entender, né? Vamos disputar linhas pedagógicas para serem seguidas. Pô, só o pessoal da educação vai entender isso. E a nossa ideia é exatamente você transformar isso passar informações de uma maneira informal para as pessoas. Queria agradecer pelo tempo que você dispensou aqui com a gente e você vai ser convidado mais vezes. Obrigado, Moraes. Eu que agradeço o convite, agradeço as palavras. Obrigado ao Marcos também. Marcos é meu âncora aqui. Eu gosto é uma figura importante. Você gosta de ter o âncora. Me deixou sozinho outro dia. Vou te contar. Seu William Bonner aí. É o William Bonner. Me deixou sozinho aqui. Eu penei para fazer o programa sozinho. Parecia que estava faltando uma cadeira aqui do lado. Fica sem a referência. Fica sem a referência. É extremamente importante. Exatamente. E assim, agradeço, né? Só tenho a agradecer. Obrigado mais uma vez. O convite, as palavras, enfim, e continua nesse seu propósito. Você, só para deixar aqui, sem ser, você é mantenedor do Colégio Vinícius de Moraes, aqui em São Paulo. Exato. Na zona norte de São Paulo, na capital. Tem as redes sociais, né? Tem as redes sociais do colégio. Quais são? É o @colégioviniciusdemorais.sp. Quiser me procurar no LinkedIn também, Tiago Urban de Freitas, né? Então, eu voltei a estudar e, assim, tenho como propósito também, Moraes, poder ajudar outras escolas, outros gestores também. Isso é uma coisa legal, você está aberto para quem precisa, para poder... Então, se alguém, porventura, precisar de algum auxílio, alguma ajuda, enfim, alguma orientação, uma consultoria, me procura lá nas redes sociais, Tiago Urban de Freitas, né? Principalmente no LinkedIn. Ótimo. Tá certo? Obrigado mais uma vez. Obrigado você. Obrigado, Tiago. Valeu, Moraes. Valeu mais uma vez. Estamos aqui juntos. Seguimos em frente. Temos mais gravações. Isso aí. Tá bom. Obrigado, Tiago. Valeu, Moraes. Obrigado a você também pela companhia. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.